Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu vou estar aqui mostrando para vocês como fazer a simulação de uma antena corneta. Lembrando que eu estou aqui com a versão de 2019 do programa para estudante, ou seja, a versão gratuita. Vamos começar então criando um novo template. Vamos criar em microondas, RF óptica, antenas. Vamos aqui dar um Next. Vamos deixar selecionado o Waveguard, porque a gente vai simular justamente uma antena corneta. Vamos dar um Next, deixar no domínio do tempo mesmo. Dar um Next. As unidades também vão manter milímetros e gigahertz. Next. E aqui a frequência, vamos fazer de 19 GB até 21. Os monitores para campo elétrico, campo magnético e far field. Vamos dar um Next. E aqui um nome para o template. Vamos colocar aqui antena corneta. Misturei aqui em inglês e português. Configurações e unidades, confiram aí e pode finalizar. Como é que a gente vai construir essa antena? A gente vai dividir ela em duas etapas. A primeira, a gente vai construir um guia de onda, que vai ser a alimentação para essa antena. E depois a gente vai construir a nossa corneta em si. Primeiramente, isso tudo vai ser um sólido maciço, a gente não vai fazer ele perfurado. Por fim, apenas que a gente vai fazer essa perfuração. Vamos esperar o programa aqui inicializar. Tá aí. Vamos começar então. Antes de tudo, vamos inserir o nosso parameter list. Vamos colocar aqui um valor para L. Primeiro, vamos colocar a espessura. Vamos colocar E aqui. Espessura para o nosso guia e para a nossa antena, vamos colocar 1.2. Depois, então, vamos colocar as dimensões, largura e comprimento. Vamos colocar L como 10.6 mais, 10.6 mais a espessura. Vamos colocar W, largura, como 5.3 mais a espessura. Então, a gente pode perceber aqui que o valor fica aqui do lado. Se você tiver numa versão mais antiga aí do programa, embora não dê para usar, né, se você estiver tiver baixado diretamente do site, vai estar um pouco diferente a expressão aqui, valor, mas no final dá para fazer a mesma coisa. E aqui vamos colocar um valor para o nosso comprimento do nosso guia de onda. Vamos colocar aqui 5. Valor em Z. Vamos fazer ela na direção aqui de Z, né? Bem, vamos construir então o nosso guia de onda. Vamos vir aqui na aba Modeling. Vamos selecionar Brick. Vamos dar um ESC. Vai abrir uma janelinha aqui. E vamos criar então o nosso guia de alimentação. Vamos lá. Nosso valor de X mínimo. Vamos fazer centralizado com ele menos L sobre 2 até L sobre 2. O nosso Y vai ser menos W sobre 2 até W sobre 2. Então, a gente percebe que a gente está colocando o valor aqui de AL e de W já com a espessura acrescentada. Vamos colocar também, vamos iniciar ele em Z mínimo 0 e o Z máximo, vamos colocar aqui Z. O material, vamos deixar PEC para ficar mais simples aqui e vamos dar um preview. Então, a gente vai ter aí o nosso guia. Lembrando que a gente vai ter ele aqui na direção de Z, que a gente vai perfurar posteriormente. Parece que está tudo certinho, então a gente pode dar um OK aqui. Vai estar aí o nosso guia. Agora o que a gente vai fazer é a nossa corneta. Para fazer a corneta, a gente vai dividir isso em duas etapas. Primeiro a gente vai fazer um fim para ela, um plano indicando o fim para essa antena, e a gente vai criar um sólido depois conectando o guia a esse fim. Vocês vão entender melhor aí quando estiver fazendo. Então vamos lá, vamos criar esse plano aí, um fim, vamos chamar ele de qualquer coisa, final ou fim, tanto faz. Só que nele a gente já tem que colocar aí as dimensões do final da nossa corneta. Vamos colocar com o nosso guia mesmo, as dimensões do guia, para a gente ver como é que vai ficar. Menos L sobre 2, L sobre 2, menos W sobre 2, W sobre 2. E o Z mínimo aqui já vai ser cá para frente que a gente tem que colocar. Vamos colocar aí um Z máximo aqui de menos
4 vezes z, e o z mínimo, então, vai ter que ser menos 4 vezes z, com uma espessurazinha aí de, vou colocar menos 1, tanto faz. Vamos dar um preview, que a gente vai ter, então, a mesma dimensão aqui da seção transversal do nosso guia, porém aqui bem afastado, mostrando aí o fim da nossa antena. Só que as dimensões têm que ser diferentes. Aqui a gente tem várias formas de fazer isso. Ela pode ser uma corneta setorial, né, tanto no sentido do campo elétrico quanto do magnético. Ela pode ser piramidal, ou seja, ela pode ampliar aqui as dimensões tanto em ambas as direções. Ou ela pode ser cônica, ou seja, a seção transversal vai ser aí uma circunferência. Vamos fazer ela aqui setorial E, mesmo, setorial de campo elétrico, ou seja, considerando que esse guia de onda, o modo de propagação dele fundamental é T1, 0, a gente vai ter o campo elétrico em Y, então a gente vai aumentar a nossa corneta na direção de Y. Então, vamos ver aqui em Y, vamos colocar aqui um valor de, não sei, 3 vezes. 3 vezes esse valor. Só que qual que é o problema de fazer isso? Obviamente, se você estiver fazendo uma coisa mais prática. Você vai estar aumentando também a espessura, porque a gente já colocou aqui a espessura. Mas no caso aqui, era só você reduzir aqui menos 2 vezes a espessura, que você já ia tirar esse valor. Vamos fazer isso para os dois lados, 3 vezes. Aqui eu não vou me importar muito com isso, de estar aumentando a espessura também, porque é hipotética aqui, essa situação. Não é uma antena já projetada, né? Só estou mostrando como é que você faz para construir e simular. Vamos dar um preview. Então, a gente vai ter aqui em X a mesma dimensão, mas em Y ele vai ter aumentado aí 6 vezes o valor inicial. Vamos dar um OK. A gente vai ter essas duas estruturas. E a gente tem que conectar essas duas estruturas agora, que vai formar justamente a nossa corneta. Como é que a gente faz isso? Vamos selecionar esta face e depois esta face, ou seja, as faces que estão voltadas uma para a outra. Para isso, vamos em Pix, Pick Face, vamos dar um duplo clique em uma das faces e depois, novamente, Pick Face e um duplo clique na face de cá. Agora a gente vai fazer essa conexão. A gente tem uma ferramenta aqui chamada Loft, que vai fazer a conexão, que vai criar um sólido entre entre as duas faces selecionadas. Vamos clicar aqui, vai abrir uma janelinha. E aqui a gente vai colocar um nome para ela, vamos colocar o nome de corneta. Vamos dar um preview aqui, para vocês separarem, que ele cria o que a gente esperava mesmo, o que a gente desejava, que é a nossa corneta, porém maciça ainda, né? Ele também fornece para a gente uma ferramenta para a gente suavizar um pouco essa conexão. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, 0.2, dar um preview. Olha como é que ele suaviza essa curva. A gente pode fazer isso aí vai depender do seu projeto, obviamente. Você pode não suavizar nada ou suavizar bem mais. Vamos deixar assim, vamos dar um OK. Então, a gente vai ter a nossa estrutura aí já com a cara da nossa corneta. A gente pode vir em componentes. Componente 1, a gente vai ter as 3 estruturas. Podemos deletar essa última, se você quiser. Vamos com delete do teclado, depois de estar selecionado o final. Clicar aqui em Sim. E a gente vai ter as duas estruturas aqui. Podemos conectar, juntar as duas, clicando em corneta, depois booleano e depois em guia e dando OK. Então a gente vai ter agora só um componente todo maciço. E agora a gente vai perfurar aqui a nossa corneta. Como é que a gente faz isso? Novamente a gente vai ter que selecionar as duas faces, as faces externas aqui. Vamos vir em Pick Face, dar um duplo clique. Tanto faz a ordem aqui, primeiro nessa face e depois, novamente, Pick Face na face posterior. Selecionadas as duas faces, a gente vai vir em Shape Tools. E em Shape Tools, a gente vai selecionar essa ferramenta aqui de Shell Solid, que é a ferramenta que a gente precisa aqui. Vai abrir uma janelinha.
E nessa janela a gente vai ter três opções de shell. Shell que é a casca justamente. Ao invés de a gente ter um sólido maciço, a gente vai formar uma casca. A gente pode retirar essa parte interna de três maneiras aqui. Por dentro, ou seja, a gente vai criar uma espessura por dentro do nosso sólido, fazendo aqui, como está no meu mouse. Por fora, ou seja, ele vai criar uma espessura aqui para fora e vai tirar tudo que tem aqui dentro. Ou centralizado, metade para cima, metade para baixo. Vamos colocar inside, já que a gente já acrescentou aqui a espessura, a gente vai fazer isso inside. Então vamos colocar aqui espessura E, a gente já tem essa variável aqui no parameter list. Vamos dar um preview aqui e olha o que a gente tem. A gente vai ter a nossa estrutura perfurada. Para vocês entenderem melhor o outside e o centralizado, às vezes não sei se ficou muito bem explicado, vamos colocar aqui, ó, dar um preview, ele faz por fora, tá vendo? Então ele mantém a dimensão inicial aqui que você tinha antes. Seria até interessante, né? Você não precisaria colocar aqui a espessura aqui antes. Na hora acho que eu não tinha pensado nisso, mas vamos fazer então um inside aqui. Vamos dar um OK. E vai estar aí finalizada a nossa corneta. O que a gente precisa fazer agora é inserir a nossa porta. Como é que a gente faz isso? Aqui a gente vai inserir uma porta de guia de onda. Só que você não pode vir aqui selecionar essa face, né? Dar aqui Pick Face, selecionar essa face e colocar o guia de onda aqui, porque você vai estar considerando toda essa face aqui para o seu guia de onda. Isso não é verdade. O seu guia de onda tem que ter a face só aqui interna do seu guia. Então, vou dar um D aqui para cancelar. Existem várias formas de fazer isso. Vou mostrar uma aqui para vocês, que é a seguinte, que é selecionar os pontos aqui da nossa extremidade. Vamos vir em Pick Points, Pick Endpoint, e vamos selecionar os 4 pontos aqui do nosso guia. Então, vamos dar um duplo clique. Novamente, Pick Points, Pick Edge Point, duplo clique. Novamente, vamos fazer a mesma coisa para os 4 pontos aqui. Vamos lá. Tá aí. Depois de ter selecionado esses 4 pontos, a gente vai vir na aba Simulation. Vamos selecionar Waveguide Port. Vai abrir uma janelinha aqui pra gente. Isso. Ela vai identificar os pontos selecionados e vai criar a porta em cima deles, que é exatamente aqui com as dimensões que a gente queria. A gente pode adicionar novos modos aí, modos a mais, mas vou deixar aqui só com o modo fundamental mesmo. Vamos dar um OK. Tá aí. E tá aí pronta a nossa antena para ser simulada. Vamos vir em Mesh View só para ver se ele não excedeu o valor da nossa de 100 mil. E no meu caso aqui ele excedeu. Para você corrigir isso daqui, você pode vir aqui nas propriedades e reduzir um pouco esses valores aqui. Aqui estava de 15, 20, tem algumas simulações que ele coloca 10 e 10 aqui. Vou deixar 10 e 10. Vamos aplicar, vamos dar um OK. Ele vai ficar aí bem abaixo, né? Sinceramente, eu não sei o quanto isso afeta na precisão. Nunca fiz um teste para saber. Mas me parece não afetar tanto por enquanto. Então, toma um pouco de cuidado quando você fizer esse ajuste aqui no seu mesh para você não comprometer muito seus resultados. Vamos finalizar aqui. E aqui basta a gente vir em Setup Solver e dar um Start para iniciar. Eu não vou normalizar aqui, né, com impedância de 50 ohms. Não estou levando em consideração aí o casamento com a sua fonte. Eu já fiz essa simulação. Você faça aí. Ela está aqui simulada, a mesma estrutura. Acho que é quase a mesma. Se eu não me engano, não mudei nada aqui. E a gente vai analisar os resultados aqui. 1D, 2D e Far Field. Você pode analisar aí seu S11, seu coeficiente de reflexão. Não ficou muito bom, não projetei, obviamente, essa antena aqui, né? Eficiência e tudo mais. Far Field,
Vamos vir aqui em selecionar, né? A gente vai ter ele em 3D. A gente vai ter também o nosso polar aqui, nosso diagrama polar. Aqui repara que ele vai ficar para baixo porque a gente fez em "-z". A gente pode colocar aqui para mostrar a estrutura. A gente vai ver que ele está na direção correta mesmo. A gente vai ter aqui uns lóbulos, aqui uma radiação na parte posterior da antena. Isso é causado por conta aí da difração, né, na borda da nossa antena aqui. E tem algumas soluções para isso. Você pode arredondar um pouco isso aqui, você pode colocar e enrugar ela na parte de dentro também. Tem algumas técnicas aí para você melhorar isso daqui. Mas, por fim, eu acho que é isso mesmo que eu queria mostrar. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários e até um próximo vídeo.